Gente, eu estava ali buscando a palavra do Senhor e o Senhor não falou comigo. E aí a gente estava aqui no ensaio aqui e no meio do ensaio, tocando bateria, Deus falou comigo. E eu compartilhei até com os irmãos, a gente orou. E Jesus está no comando, gente, amém? Amém. Então abra a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 1. Tenho meditado bastante essa semana em Êxodo. Inclusive ontem foi ministrado o capítulo 2 na célula. Anteontem, né? Amém? Amém. Gente, antes de começar, olha aí para o seu irmão que está do seu lado, ou mais próximo de você. Gente, posso pedir uma coisa? Vamos se juntar mais pertinho. Tem pouquinha gente hoje, vamos ficar pertinho um do outro. Ter comunhão, né? Ficar próximo, isso é muito bom. A igreja é um corpo, amém? O dedo não fica longe da mão, amém? Então vamos ficar juntinho. Glória a Deus. Quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: a igreja, que somos nós, representando o Cotia aqui na Rocha Church, levantaremos um memorial de lembrança a Jesus Cristo. Amém? No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou o novo rei, diga assim, ó, novo rei, sobre o Egito, que não conhecera José. Fala assim, ó, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades e celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espelhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirânia, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Versículo 15, calma gente, eu vou parar de ler, tá? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puã, dizendo: quando servides de parteira as hebreias, examine, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançai-o no Nilo, mas a todas as filhas deixai-lhes viver. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, está aqui a sua palavra, Senhor, que o Senhor me trouxe no coração no dia de hoje.
Que seja o Senhor falando no dia de hoje, Pai, e não eu. Que seja o Senhor trazendo aquilo que o Senhor quer tratar em nós, Pai. Porque eu serei o primeiro ouvido, o ouvido mais próximo da boca, Senhor. Então que eu a entenda, ouça, Pai, a Tua palavra, guarde-a no coração e comece a praticar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, para chegar nesse enredo aqui, para vocês entenderem, tá? Vamos puxar lá. Da onde vem esse povo israelita? Israelitas, o nome Israel vem de Jacó. Jacó, quando foi transformado pelo poder de Deus ali, Deus deu um nome novo para ele, Israel. Só que vem de Abraão. Abraão foi o primeiro que Deus chamou e levantou e deu uma missão. Abraão ouviu a voz de Deus, caminhou pelo deserto até chegar à cidade de Canaã, até o país de Canaã. Quando ele chega lá, Abraão enfrenta uma seca, e nessa seca ele desce para o Egito, sem consultar a Deus, e ele erra lá, mas Deus, sendo muito misericordioso, ele traz Abraão em segurança de novo. Abraão tem um filho agora, o filho da promessa, Isaac. Isaac também passa pela mesma aflição de Abraão, agora a terra de novo está em seca, de novo não tem alimento, e ele, em vez de buscar no Senhor, como ele buscou para o seu filho, porque para quem não sabe, a mulher de Isaac era estéril, não podia ter filho. Isaac orou, persistiu em oração, pediu, suplicou, e Deus atendeu, abriu a madre dele. Só que agora vem uma seca, e Isaac, em vez de repetir o feito, ele também desce para o Egito, sem consultar a Deus, peca e erra, e Jesus, por sua infinita misericórdia, traz o povo de novo. E aí depois chegamos em Jacó, que é transformado em Israel. Israel tem 12 filhos, e eles passam de novo por uma seca. Só que ele tem um filho chamado José, que é erguido por Deus, e que a gente já conhece a história de José, mas para quem não sabe, ele foi vendido pelos irmãos a escravo, passou um tempo servindo de escravidão, injustamente agora é preso, mas ele tinha um dom, e o dom dele, que Deus deu para ele, era revelar sonhos. Então ele revela o sonho de Faraó, é erguido como o segundo em comando depois de Faraó, mas pela vida de José é levantado um memorial a Jesus, porque o Faraó daquela época fala assim: o seu Deus é o maior de todos os deuses, e respeitando e lembrando da grandeza do Deus de José, ele fala assim: José, dá a melhor terra do Egito para o seu povo. E aí vem o povo lá, 70 pessoas na época, desceram com Jacó e habitaram na melhor terra do Egito, e foram dados gados e outras coisas. Só que se passa 4 gerações. Se passou 4 gerações, e agora esse novo rei, esse novo faraó, não sabe de José. A palavra diz que ele não sabe nada de José, não procurou ler os feitos, porque os egípcios costumavam anotar tudo o que acontecia. E esse novo rei não sabe quem é José, não sabe quem é o Deus de José. Ou seja, quem não conhece a Deus não teme. E aí ele começa a olhar aquele povo, vê que o povo está aumentando, está ficando muito numeroso, e ele começa a temer uma guerra, e ele perder ali o governo dele. Então ele começa a tramar, e ele começa a tramar contra o povo, como diz aqui no capítulo 1, e a primeira trama dele é o seguinte: ele chega em 2 parteiras, lembrando que a palavra fala que essas parteiras executavam apenas partos hebraicos, do povo hebreu, do povo de Israel. Ou seja, elas deviam ouvir ainda sobre o Deus, sobre o que aconteceu, sobre o que eles fizeram. E quando o faraó dá a ordem ali e fala: ó, se nascer homem, vocês matam. Se nascer mulher, pode deixar viver. A Bíblia relata, fala pra gente que elas não cumprem essa ordem, porque elas temem ao Deus de José. Amém? Só que o faraó não entende, ele não leu, não buscou, não teme. Ou seja, agora ele dá uma nova ordem para os soldados: mata todas as crianças. E aí nessa época, capítulo 2 vai falar o seguinte: que nasceu um menino chamado Moisés. Só que ele ainda não tinha o nome de Moisés, tá? Só nasceu um menino. Não fala que ninguém deu nome para ele. Ele nasceu. Só que teve um mandado, é para matar todas as crianças homens, certo? Então a mãe dele prontamente consegue esconder ele por 3 meses. Só que quando ela vê que ela não vai conseguir mais esconder essa criança, ela faz uma cesta de junco, põe Moisés dentro e põe no rio. E Moisés trafegando pelo rio, e a irmã dele, Miriam, indo atrás do bebê,
até que ele bate num local, em algumas plantas, ele fica parado, ele começa a chorar, está apavorado. Aí fala que a filha desse faraó, ela vê Moisés. Só que a Bíblia vai falar que a criança era bela, era formosa, era bonita, amém? E ela vê, ela se apaixona por compaixão. Só que a filha, a irmã de Moisés, chega na hora e fala assim: por acaso você não quer que eu leve uma criança hebreia, que eu leve para alguém cuidar e tal? Ela fala: beleza, pode levar. Leva lá, eu vou pagar um salário para quem cuidar, e quando a criança crescer, traz para mim. Porque ela não estava com filho, ela não tinha como amamentar a criança de 3 meses. Então a irmã pega, leva junto da família e Moisés cresce. Aí fala que quando o menino era grande, ele foi entregue, amém? Agora Moisés está dentro de um palácio, está recebendo toda a estrutura egípcia, como comandante, como líder, como guerreiro, instruído em astúcia, em sabedoria de leitura, escriba. E ele está crescendo ali, e quando ele faz exatamente 40 anos, ele lembra do povo dele. Ou seja, ele nunca esqueceu de onde ele estava. Então dá a entender, porque se ele lembrou dos irmãos dele, dá a entender que quando ele foi criado pela mãe, a mãe deixou bem claro quem que era o povo dele. E aí ele lembra, e aí ele desce para ver o que está acontecendo. Só que quando ele desce lá, ele se depara com uma grande aflição, e tem um egípcio ali chicoteando, maltratando, fazendo maldades com os irmãos dele, o povo dele. E ele chega e ele vê aquela cena, ele não se contém. Ou seja, era um homem de guerra, porque ele lutou com um soldado e venceu e o matou. No segundo dia ele desce de novo, só que agora ele vê o contrário. Ele vê o próprio povo dele afligindo o mesmo povo. E aí fala na Bíblia que ele chega à pessoa que está ofendendo, que está machucando, que está maltratando, e fala assim: por que fazeis isso com seu próprio irmão? E esse fala assim: por acaso alguém te colocou como príncipe sobre nós? Como autoridade sobre nós? Ou você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Aí a Bíblia vai falar que Moisés começa a pensar e fala assim: com certeza esse boato já chegou em Faraó. E o boato realmente chega em Faraó, e Faraó ordena matar Moisés. Moisés foge. Agora Moisés vai para um lugar árido, e quando ele chega nesse local, vocês vão entender uma coisa muito forte em Moisés: ele não gosta de ver injustiça. Porque ele chega nesse local, e o que ele se depara? Ele se depara com um poço d'água. E no poço d'água existia mulheres zípora lá, tirando a água e dando de servir aos seus animais. Só que vem um pessoal e quer afligir elas, quer tirar elas de lá. Moisés automaticamente compra a briga, e ele luta, batalha contra eles, expulsam eles, e fala para ela: agora pode dar. Ou seja, era um homem que não gostava de ver injustiça. Ela vai, serve os animais, volta para a casa de Jetro, sogro de Moisés, só que Moisés ainda não conhecia. E quando ela chega lá, chega mais cedo. E aí Jetro fala: por que você chegou mais cedo? Então, quando a gente chegou lá, o povo foi fazer o que faziam com a gente, só que um homem egípcio lutou contra eles, protegeu a gente pôde servir os animais. E o pai fala: vai lá e busca esse homem. Agora Moisés vem, e ele começa a viver na casa de Jetro, e começa a aprender ali os costumes dele. Paulo, como você sabe disso? Porque ele tem um filho, e ele não circuncida o filho. Ou seja, ele aprendeu ali a viver com eles. E ali ele aprendeu a viver com eles, virou pastor de ovelhas agora, não é mais guerreiro, está pastoreando, está cuidando. E quando ele chega numa certa parte ali, ele olha para o monte, ele vê uma sarça, e essa sarça está queimando. E eu até ouvi na ministração esses dias que poderia ter várias sarças queimando, porque era deserto, e sarça é uma coisa que pega fogo e queima rápido. Só que ele observa que essa sarça, o fogo não consome ela. E aí ele fica intrigado. E aí ele fala assim: o que será que está acontecendo lá? E aí Moisés vai. Ele vai até a sarça, chegando perto ali, o anjo do Senhor fala para ele assim, ó: Moisés, chama ele 2 vezes, Moisés, Moisés, chama ele pelo nome. O nome dado a Moisés foi dado pela filha de Faraó, que significa tirado do rio, tirado das águas, ou salvo das águas, amém? E aí Moisés vê, Jesus manda ele tirar as sandálias dos pés, fala com ele, e Moisés tendo aquele contato com Deus ali, Deus fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo,
Agora vamos voltar um pouco para a história. 4 gerações passaram, 400 anos se passaram e o povo não clamava mais a Deus. A Bíblia vai falar que ele só partiu a clamar a Deus depois que as crianças é executada e o trabalho fica pesado. Aí eles lembram de Deus. Ou seja, enquanto estava bom, enquanto tinha carne, enquanto tinha prosperidade, enquanto tinha tudo de bom e do melhor, eles se esqueceram do que Deus fez para eles. Não buscaram mais a Deus, não sacrificaram mais a Deus, não clamaram mais a Deus. Só que aí vem uma grande aflição. E aí eles começam a clamar, e Deus fala que ouve o clamor e vem observar e ver a dor do povo dele. E aí por causa disso ele fala com Moisés. E aí ele fala para Moisés tudo que Moisés tem que fazer, que Moisés vai libertar o povo, que ele vai falar com o rei do Egito. O faraó agora, aquele que era mau morreu, o filho dele assumiu. Ou seja, alguém que cresceu com Moisés. Moisés conhecia o cara. Falou assim, como que eu vou falar com esse cara? Se eu for até ele, ele vai me matar. E aí Deus vai falar para ele assim, ó, eu sou. E Deus começa a apresentar para ele a grandeza de Deus. Aí agora ele tem dificuldade, ele está duvidando de Deus e fala assim, Senhor, tá, você quer que eu vou lá falar para o povo, que vai libertar e tal, mas quando eu falar para Faraó, Faraó não te conhece. Aí Deus vem com o sobrenatural, porque até onde a gente pode fazer, a gente vai fazer, mas quando é a parte de Deus, Ele não falha. E aí Deus pega e fala, Moisés, pega esse cajado que está na sua mão, joga no chão. Aí fala que virou uma cobra, e Moisés começa a correr da cobra, com medo. E aí Deus fala assim, agora pega ele pela cauda. Quando ele pega pela cauda, vira cajado de novo. Aí ele fala, Senhor, olha o que ele fala, mas e se eu fazer isso e eles mesmo assim não acreditarem? Deus fala, então Moisés, põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito e a mão dele fica em lepra, toda branca. E aí ele fica assustado, Deus fala, põe a mão no peito de novo. Quando ele põe, a mão fica normal. Deus fala assim, ó, te dou esses 2 sinais para você ir lá e fazer o que eu estou pedindo. Então Moisés já tinha uma missão, já tinha um mandato. Só que enquanto você vem para a igreja, como Moisés conheceu Jesus ali, você tem um encontro com Deus aqui, você entrega a vida para Deus, mas você ainda não tem uma vida de comunhão diária com Deus, você ainda duvida do que Deus pode fazer. Porque Moisés teve o primeiro contato ali e ele falou, Senhor, eu sou pesado de fala, minha boca é pesada, minha língua é pesada, não tem como eu falar. Olha o que Deus fala, quem fez a boca, Moisés? Quem fez a língua, Moisés? Vai lá e fala. Ele de novo não acredita que Deus pode fazer ele ficar bom de fala. Deus já acabou de fazer 2 sinais, gente, milagre na frente dele, e ele não acredita que ele vai poder falar. Ou seja, quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente conhece, porque quando a gente vem para a igreja, muitas vezes ele toca na gente de uma forma avassaladora, que a gente fala, Senhor, eu te quero, eu reconheço que o Senhor é vivo, só que depois a gente sai pelas portas e a gente não mantém essa comunhão de pé, e a gente começa a esquecer o poder e quem é Jesus. Então Moisés, ele vai, Jesus fala assim, ó, Moisés, Arão seu irmão, vou falar com ele, vai falar por você, então vai lá para o Egito. Ele volta para o Egito, e aí ele chega lá, encontra Arão. Arão fala que Deus falou com ele, os 2 estão juntos, vão passar a mensagem. Só que quando eles chegam lá em Faraó, que ele vai falar com o Faraó para libertar o povo, Faraó não acredita, então ele faz o primeiro sinal e joga o cajado no chão, e o cajado vira uma cobra. E quando o cajado vira uma cobra, Faraó olha para os dele, para os bruxos, satanistas, fala assim, e aí? Aí os bruxos falam assim, não, pegam 2 cajados e joga, vira 2 cobras. Ou seja, existe fogo estranho, gente. A gente tem que ver qual é de Deus, quando é de Deus e quando não é de Deus. E aí a cobra de Moisés engole as 2, provando que Deus é o maior. Deus é o único e maior e soberano. Mesmo assim, a palavra vai falar que Faraó endurece o coração, e por causa disso ele fala assim, já que vocês querem sair para adorar, quer dizer que vocês estão com bastante tempo, estão ociosos, está sobrando tempo, amém? Então é o seguinte, dobra, em vez de levar palha, agora além de fazer os tijolos, eles vão ter que pegar a palha também.
Muitas vezes, gente, a gente vai chegar e vamos receber uma palavra de Deus e vamos compartilhar essa palavra de Deus, que era uma bênção, era uma saída da escravidão que ele compartilhou, certo? Deus vai libertar a gente. Deus mandou você libertar a gente. Ele faz o sinal. Só que o que acontece? Piora as coisas para o povo. Agora fica mais dolorido. Ou seja, Moisés tinha tudo para duvidar. E poderia ser que ele estava duvidando, porque ele foi orar a Deus. E ele fala para Deus, sabe por quê? Mas Senhor, peraí, não aconteceu do jeito que era para acontecer. Por que que agora, Senhor, piorou para eles? Era para me libertar, mas piorou. Mas até então Moisés ainda estava começando a conhecer quem era o Deus dele. E aí Deus vai e fala para ele de novo. E ele vai de novo, não é liberta o povo. Deus fala para ele ferir o rio. O rio Nilo era tido como um deus para os egípcios. E aí Moisés vai lá com o cajado, fere a água vira sangue. E mesmo assim, fala que Faraó endurece o coração, não liberta, e eles começam a cavar poços perto do rio, acha água, agora está tudo bem. Não tinha água para tomar, agora tem. Então eles endurecem o coração, não deixa de novo. Só que um detalhe, a próxima vez que Moisés vai falar com Faraó, Deus vai falar para ele que quem está endurecendo o coração de Faraó é Deus. E aí Deus fala para Moisés assim, ó, no capítulo 12, ele vai entregar a última praga, né? Que vai vir o anjo, né? Falar que vai vir um anjo do Senhor mesmo. E quem tivesse passado o sangue nos murais e tal, Deus iria passar e não ia matar o filho primogênito. Só que fala assim, ó, eu estou endurecendo o coração deles, Moisés, porque eu preciso levantar um memorial. O que é um memorial? É algo que não vai ser mais esquecido. Ou seja, ele tinha que endurecer o coração de Faraó até certo ponto que o povo não ia esquecer mais quem era Deus. Até hoje, gente, você lê na Bíblia, não está escrito isso? Tudo isso foi deixado para trás? Pendurou por mais de 4.000 anos, e vocês ainda lêem no dia de hoje. Ou seja, Deus tinha que fazer daquele jeito para levantar um memorial para todo mundo saber, conhecer e entender a grandeza e o poder de Deus. E aí ele vem, passa, morre todos os primogênitos, e agora Faraó não aguenta mais e fala, pode ir embora, pode ir embora. Só que há uma promessa, que os despojos deles iriam junto com o povo, e eles começam a dar ouro, prata, gado e todos os seus bens. E então o povo sai de lá agora. São, se eu não me engano, a Bíblia fala entre 500 a 600 mil homens. Ainda tem filhos e mulheres. Lá na frente Deus vai revelar que eram 2.500.000 pessoas que Moisés estava levando para o Egito. Gente, eu estava na conferência no Vision Day. Lá tinha mais ou menos 1.000 e poucas pessoas. Eu falei, uau, é muita pessoa para cuidar. É muita pessoa para guiar. Tem que ser muito estruturado, muito organizado. Senhor, é muita gente. Como será que deve ser para estruturar isso? Moisés estava com 2,5 milhões de pessoas indo para o Egito. E aí ele vai lá, leva o povo, caminha. E agora a Bíblia vai falar o seguinte. Olha como que Deus é cuidadoso. Eles poderiam passar pelos filisteus, ia chegar mais rápido. Só que lá estava tendo guerra. O povo não estava acostumado com guerra. Aí Jesus fala, para eles não temerem a guerra e voltarem para o Egito, Moisés leva pelo deserto. Aí Moisés começa a seguir pelo deserto. Deus mandou, agora Moisés não pergunta mais, ele só obedece. Ele entendeu quem era Deus. E agora ele está indo, está andando, está obedecendo. Só que ele se depara agora com o mar. Não era o mar da Galileia, que é um lago de 21 km. 21 km é km, gente. Daqui lá na granja, mais ou menos, ou mais. Agora era um mar. Só que para trás dele está Faraó e um exército para matá-lo, para executá-lo. E ali Moisés, o povo chega a Moisés e fala assim, Moisés, trouxe a gente até aqui para morrer. Só que Moisés fala o quê? Ele vai orar. Ele fala, acalma, Deus vai ter uma saída. E ele vai orar. Só que o que me choca é que quando Moisés ora, Deus já tem uma comunhão com Moisés, que ele fala assim, por que clamas a mim? Ou seja, tem uma palavra,
um pouquinho antes dele executar as 10 pragas, que Deus fala assim: te pus como Deus sobre os egípcios. Moisés esquece essa promessa e vai clamar a Deus de novo. Deus fala assim: por que me clama, filho? Por que me clama? Erga a sua mão sobre a água e funda o seu cajado nas águas. Só que olha que legal, detalhe lindo e maravilhoso, e a gente vai chegar na palavra. Moisés fere a água não abre. A Bíblia vai falar que demora uma noite inteira e que o vento sopra do oeste para o leste, ou seja, vai abrindo de lá para cá, de Deus para o homem. A saída que você precisa vai vir de Deus para você, não vai de você para Deus, vai de Deus para você. Moisés fere a água não abre, passa a noite inteira ventando e se formam 2 muros de água e terra seca para passar. E ali eles estão passando, vão passando, vê a grandeza e fala que eles estão passando e vendo 2 muros gigantes de água, e estão passando, e por trás está vindo ali os egípcios, faraó, vindo com toda a força, com toda a violência, vão matar, e quando eles atravessam, fala que Deus rompe esse vento, e todos os egípcios morrem ali. Ou seja, Deus fala assim: vou fazer isso para vocês entenderem que eu sou maior do que a maior nação da terra. Eu sou maior do que qualquer um que possa te afligir, que possa te ameaçar, que possa te amedrontar. Deus é maior do que todos. Ou seja, agora Deus criou um memorial, e esse memorial, os homens ali creram em Deus, e no caminhar, Moisés vai falar com o Senhor, vai falar que o povo está meio duvidoso, e agora Deus, depois que dá a saída, que vence o adversário, Deus fala assim: agora é momento de comunhão. Ou seja, depois que você passar pela batalha e Jesus te salvar, agora é o momento que Ele quer ter Ele quer ter comunhão com a gente. Depois que a gente entrega a vida, é salvo, Deus vence o pecado por você, te perdoa, te limpa, você é batizado, entrega a vida por Deus. Agora é uma hora de vida de comunhão. Agora nós precisamos buscar, e Ele quer a comunhão. Então Ele fala assim: Moisés, é o seguinte, fala para o povo 3 dias, se preparar, santificar, jejuar, nada de sexo, 3 dias, se preparar 3 dias. Eu vou descer no cume do Monte Sinai, e você vai falar a mim, e eu vou responder a você, e o povo vai ver que sou eu que falo com você. E aí o povo chega, Moisés dá a primeira ordem, que Deus fala assim: ó, não suba no monte. E aí veio uma fumaça negra, porque fala que é trevas, e Deus desce nessas trevas, ninguém vê Ele. Só que quando Deus toca a terra, começa a sair fumaça do monte, e o povo fica apavorado, porque começa a relampear, trovejoar, e quando Deus fala, a voz é de trovões. E aí Deus fala assim: Moisés, fala para o povo não passar daí, você sobe. Moisés, quando sobe, chega até uma parte, ele não entrou nas trevas ainda, ele está num local que o povo vê ele, e ele fala com Deus, e ele começa a ter comunhão com Deus, e Deus está respondendo ele, e todo o povo está ouvindo Deus falar com Moisés. Só que aí depois chega uma parte que Deus chama ele para dentro, e aí Moisés entra para ter um particular com Deus. Amém? Então a gente tem que saber que quando Deus traz essa saída e vence o adversário, Ele cria um memorial e Ele quer ter comunhão com a gente. Só que não muito longe disso aí vai passar um tempo. E olha para você ver como que a história se repete, como que o inimigo vem de novo. Passa mais ou menos 2000 anos, o último profeta fala e o povo não ouve, porque naquela época já estava tudo legal. Esqueceram do memorial de Deus. Passa exatamente mais 400 anos. Olha que legal. Moisés, 400 anos. E agora no povo, 400 anos. Roma vem, escraviza, né? Faz o cerco. Agora Jerusalém é de Roma. Se passa 400 anos. Só que agora o adversário não é mais um ser humano. O adversário é o próprio Satanás, que conseguiu com a sua astúcia tomar conta, e através da palavra, a Bíblia vai falar assim, ó, que através da primeira aliança, através da lei, do pessoal saber o que é certo e errado, entra o pecado, e através do pecado Satanás começa a escravizar. Então agora a batalha
tem que ser vencida sobre Satanás. E aí o que Deus faz? Passa 400 anos, um menino nasce. E esse menino tem o nome de Jesus. Jesus nasceu e veio como o quê? Libertador, assim como Moisés. Só que agora não mais vai ser liberto pelas águas. E você vai ver que o menino se prepara. Ele passa ali 30 anos para começar a ter comunhão com Deus. Ele já é diferente de Moisés. Ele entende o que Deus tem, o chamado dele. Ele já tem comunhão com Deus, fala com Deus, é cheio do Espírito Santo. E ali ele não pergunta. Você vê Deus perguntando para Deus assim: Senhor, eu posso curar? Senhor, o que eu falo? Será que o Senhor não quer levantar alguém para falar por mim? Não, esse libertador era diferente. Jesus vem, entende o chamado, cumpre o chamado, e agora ele vai ser crucificado. E quando ele vai ser crucificado, ele vence Satanás. E quando ele vence Satanás, acontece uma coisa que aconteceu no Egito. O mar não abriu do oeste para o leste, não veio de Deus para o homem. O véu se rasgou de cima para baixo. Ou seja, agora Deus venceu de novo, só que agora ele cortou de novo, só que não o mar, cortou o véu. E ele quer ter o que com a gente? Comunhão. E aí levanta um novo memorial que nós celebramos, nós cultuamos, nós se alegramos e acreditamos em Jesus Cristo. Jesus levanta memorial para a gente não esquecer da grandeza dele, do que ele fez por nós, do que ele trabalhou por nós, do que ele sofreu por nós. E esse memorial não vai ter outro, porque a Bíblia fala que só vai ter esse, e acabou. Jesus já fez a parte dele, o véu foi rasgado. E essa igreja, Deus falou para mim assim, ó: nós devemos levantar um memorial, para que todos que passarem por aqui testifiquem e falem do Deus que a gente serve. A gente tem que ser uma igreja transformada de certo ponto, que a nossa vida vai refletir não só para a nossa família, não só para os nossos filhos, mas para todas as igrejas de Cotia. Deus fala que há tempo, gente, a gente tem uma comunhão tão profunda com Deus, que nós não vamos mais perguntar para Deus, nós vamos simplesmente acreditar que Ele está conosco, que Ele flui através de nós, que Ele mora em nós, e nós vamos profetizar, e o que a gente falar vai acontecer. Ou seja, o inimigo que se levantar, Deus já está em nós para nós vencer. Vai chegar gente que está com véu no olho, porque Deus fala que o inimigo cegou o entendimento e o conhecimento de muitos, mas cabe a nós ser luz e rasgar o véu para eles. A arma está dentro de você, está dentro de mim. A arma é o Espírito Santo de Deus, e cabe a nós agora rasgar o véu. Quem rasga o véu agora das pessoas que não conhecem a Deus somos nós. Através do que? Testemunho, santificação, poder de Deus, conhecimento. Mas gente, a gente precisa entender que se nós queremos chegar nisso, nós precisamos armar as pessoas. Deus, através de uma ministração ontem que minha esposa me mostrou, falava muito forte com um irmão que compartilhou, um pastor que eu vejo ele como um homem de Deus, e ele falava assim, ó: se você não tem coragem de amar o irmão quando está rompendo um casamento, de amar o irmão quando ele está se prostituindo, de amar o irmão e salvar esse irmão, gastar tempo com essa pessoa, você não entendeu para que serve a igreja. Você não ama a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é o púlpito. O pastor cansa de falar, a estrutura não é para a gente servir ela, é para ela servir a gente. Ou seja, se a gente é a estrutura de Deus, se a gente é corpo de Deus, todo aquele que chegar, a gente tem que gastar tempo com Ele. A gente tem que gastar tempo, a gente tem que conhecer, a gente tem que falar de Deus, a gente tem que compartilhar. Quer ajuda? Vamos ajudar. Ou a gente não entendeu qual que é o propósito. Jesus não veio para estabelecer um templo, Ele veio para estabelecer um reino. E esse reino cuida, esse reino trata, esse reino transforma, esse reino cura, esse reino levanta aquele que está caído. Ou seja, nós devemos andar num tempo que nós vamos transformar vidas. Nós devemos entender que nós estamos aqui para transformar vidas. Não é só para vir pregar, gente. Não é só para vir tocar. Não é só para vir olhar as crianças. A gente tem que entender assim, chegou. O que ele precisa para ser transformado? Porque depois que ele é transformado, ele transforma outros. Amém? Ontem eu com a minha esposa lá conversando, eu nem sabia que eu ia pregar isso, mas eu deitei na cama assim, estava passando uns momentos e tal, você começa a duvidar de coisas.
E eu falei assim, amor, eu queria fazer uma trajetória desde quando a gente casou. Aí ela estava trabalhando, mas agora, Paulo? Falei, agora, cara. Aí eu comecei a falar, quando a gente casou, a gente morou aonde? A gente estava trabalhando aonde? E aí eu comecei a ver, e eu fazia essa linha do tempo. E eu comecei a enxergar o quanto Deus me ajudou até eu chegar aqui. E o quanto Ele já fez por mim. Então por que agora eu vou duvidar? Por que agora eu vou andar para trás? Por que agora eu vou desistir? E aí depois desse momento eu orei a Deus e falei, Senhor, eu vi o que o Senhor fez por mim, e agora eu quero uma direção. Aí Ele falou, então me busca. Aí eu saí de casa, levantei, até encontrei a Paty. Encontrei a Paty estava tentando ligar para a Lumara para chamar ela, para conversar e tal. E aí eu falei assim, eu estou indo no culto do irmão amigo meu. Porque, gente, começa a notar, minha esposa me chamou a atenção, começa a notar o que Deus falar com você. E o pastor Fred, na ministração em Mogi, falou assim, ó, quando você vê uma sarça queimando, quando você vê alguém que queima, chega perto dele. E eu tenho alguns amigos que eu considero muito e que os caras queimam. E eu falei, eu vou lá nesse meu amigo hoje, tem culto hoje na igreja dele, vou lá. Aí eu cheguei lá, falei assim, só que o senhor, eu quero que o senhor fale comigo. Coloquei um boné, me vesti de um jeito que eu não me visto. E sentei lá no fundão. Sentei, tá. Aí começou o culto, orando e tal. Aí esse meu amigo tomou o microfone e ele falou, hoje vai ser diferente. Hoje o culto vai ser pentecostal. Hoje o culto vai ser diferente, então vamos orar. E começou a orar e ele mudou o culto. E ele começou a orar e falou assim, aquele que tem palavra de Deus pode falar. E eu estava de olho fechado chorando, porque o mover era grande. E o louvor entoando cânticos maravilhosos a Deus. E eu chorando ali, veio o primeiro cara. Irmão, eu posso orar por você? Falei, pode. Aí ele começou a orar. Esse irmão orou por batalha espiritual na minha vida. E ele começou a falar inveja. Começou a falar de pessoas que faziam trabalho porque não queriam ver a gente prosseguir contra a gente. Só que depois que esse irmão foi, eu de olho fechado ainda, e o pastor ministrando, e ele falou, eu creio, e ele pulava assim, ó, eu creio ainda no batismo do Espírito Santo, eu creio que a igreja foi tomada, vai ser tomada. E muitas pessoas começaram a ser tomadas. Muitas pessoas começaram a orar em língua, chorar, e eu vendo aquele mover, falando, glória a Deus, glória a Deus. Aí daqui a pouco bateu uma irmã nas minhas costas. Irmão, Deus mandou eu passar uma mensagem para você. Posso orar por você? Eu falei, pode. Aí por ela ser mulher, ela falou assim, me dá só a sua mão. Eu falei, dou. Eu dei a mão, ela segurou com as duas mãos, em respeito por eu ser homem e ela ser uma mulher. E ela começou a orar. E ela falava assim, ó, Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus não esqueceu de nada que prometeu para você. E ele começou a falar, e ela falou assim, e agora Deus tem isso para você. É um novo tempo na sua vida. Não desista agora. Porque eu estava desistindo de uma coisa que Deus fez há muito tempo na nossa vida. E eu falei, é muito difícil. Não dá mais, eu não aguento mais. Lu, não dá mais, cara. E Deus me renovou. E foi muito forte. Então é um momento, gente, que a gente precisa buscar Deus de um jeito, de uma sede. Porque desde ontem, às 3 horas, eu falei assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu já tomei uma decisão. Só que eu acho que eu estou errando. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo, me dê a direção, Pai. O Senhor é um Deus de comunhão. O Senhor é um Deus que fala com a gente. E aí eu falei, eu vou me desesperar, vou sair desesperado, vou para o monte orar até o Senhor falar comigo. Aí eu lembrei dele, lembrei da palavra do pastor Fred. E como aqui não tinha culto ontem, eu falei, eu vou no culto, vou buscar um culto. Lembrei desse meu amigo, fui lá. E cara, a palavra que depois foi ministrada através de uma vida de uma mulher no púlpito foi totalmente falando da minha vida. Para mim o culto foi inteiro para eu não desistir daquilo que Deus prometeu. E aí Deus fez uma promessa, eu anotei essa promessa. A gente tem que anotar para a gente lembrar e saber que no final do caminho tem aquilo. Porque Deus falava para Moisés, Moisés, eu vou libertar o povo. Só que Moisés não sabia quando, a hora, o que ia acontecer. E ele passa todo aquele processo, assim como eu passei, um processo tremendo com Deus até os dias de hoje. E a menina falava bem assim, agora você vai desistir? E aí vem um cara
porque lá eles dão oportunidades. Aí veio um cara que ganhou uma oportunidade, que era um pastor que estava lá. Aí o pastor, nossa, eu não sabia que você era pastor, me perdoa, né? Porque eles têm lá, eles, tipo assim, se o pessoal é pastor, ele traz para frente, né? E aí ele falou, me perdoa, não sabia que você era pastor, ninguém me avisou, mas irmão, o senhor tem a oportunidade e tal. E aí o rapaz foi pregar e falou assim, ó, sobre tempo de angústia. Aí ele falou assim, irmãos, abre a palavra de Deus. Aí falou, eu não lembro direito, mas acho que é Lucas 5. Você vai ver um momento de extrema aflição que Pedro estava passando. E o que Jesus fez com Pedro? Pedro está lá, passando por esse momento de aflição tremendo. Eu não sei como vocês estão, não sei, eu não ia pregar isso, mas Deus trouxe aqui. Pedro está lá pescando, ele passa a noite inteira. O que Deus ministrou no meu coração? Você não está errando o que você está fazendo. Você sabe o que você faz. Você faz com excelência, já fez para muita gente. Porque eu estava falando para Deus o seguinte, Senhor, eu acho que eu era incompetente. Não sei como que eu fiquei nessas empresas. Não sei como que eu fiz isso. Porque eu não consigo fazer. Porque não dá certo. E ele falando assim, Pedro era perito em pesca. Ele sabia o que estava fazendo. Aí ele falou assim, ó, você não errou, irmão. Você não errou em nada. Pedro não errou a pesca. Só que tem momento que a prova vai vir. E você não está errando, mas a prova vai vir. E Pedro está abatido, porque Jesus está pregando, uma multidão meio que esmagando Jesus, ele está pregando ali. E Pedro está do lado e não está nem aí para Jesus. Ele está lavando as redes. Jesus olha, a Bíblia vai falar que tinha outros barcos. Só que Jesus olha para Pedro, no meio da angústia, da aflição. E Jesus não vem com o que ele precisa. Jesus pede para ele, me empresta seu barco. Ou seja, às vezes você está na aflição, você está precisando de ajuda, você está precisando de provisão. E Deus vai falar para você pegar o que você tem e você entregar para ele. Para ele. Para ele. Pedro entrega o barco. Jesus sobe no barco. E agora Jesus ainda, o cara está cansado. Pescou a noite inteira e Jesus fala assim, empurra um pouco para mim. Tira da margem. Pensa Pedro. A Bíblia revela que Pedro tem um temperamento muito forte. O cara pescou a noite inteira, não pescou nada, precisa pagar imposto. Tem um cara falando algumas palavras, tem uma multidão ali e ele não está de costas lavando a rede. Esse cara para o que ele está fazendo, pede o barco emprestado, ainda manda ele empurrar o barco. E aí depois que Jesus prega, termina o sermão, as pessoas se vão, Jesus chega para Pedro agora. E quando Jesus chega para Pedro, ele fala assim, sobe lá no barco, vai pescar. Já pensou? Jesus está falando isso para mim, gente. Jesus está falando isso para mim, porque eu estava lavando as redes. Eu tinha montado já um projeto do que eu ia fazer para abrir mão daquilo que Deus falou que ia ser mantimento para missionários. Não, estou errado, vou fazer de outro jeito. Porque o jeito que eu fiz até agora eu errei, só errei. Na minha cabeça eu só errei. E aí Jesus pega e fala para mim, agora me empresta o que você tem. Me empresta o seu barco. Ou seja, eu entendi Jesus falando assim, me dá a sua vida, para eu usar a sua vida para ministrar o meu evangelho. E agora Jesus está dentro do barco de Pedro. Ou seja, Jesus falou para mim que agora ele está usando a minha vida para levar a vida para outras pessoas, certo? E agora ele vai falar o seguinte para mim. No final do culto, quando a ministradora estava terminando a palavra, ela falou assim, que Deus ia fazer de uma forma diferente. E o cara tinha falado que Pedro jogava pro lado esquerdo, né? E Deus mandou jogar pro lado direito. E Deus ia fazer de um modo diferente. A estratégia que eu estava usando ia mudar, mas o local não ia mudar. Ia ainda ser o barco. Amém? E eu guardei isso comigo, eu chorei muito. E eu quero ensinar vocês, irmãos, uma lição. Sempre que vocês estiverem num momento de aflição ou dúvida, não executem se Deus não falar com vocês. Se Deus não falar com vocês, não executem. Porque você pode estar abrindo mão
de uma promessa que Deus fez para mim. Eu ia abrir mão dessa promessa. E aí ela falou assim ainda assim, ó, logo agora que está chegando a hora de Deus te honrar, está chegando a hora de Deus fazer você cumprir a promessa. Agora você vai desistir? E eu chorava, irmãos, chorava igual uma criança. E pode estar acontecendo com alguém aqui. Amém? Então não duvide do que Deus prometeu. Se o aluguel atrasar, não duvide do que Deus prometeu. Essa igreja vai ser uma igreja referência, um memorial de Deus para Cotia. Não deixem as circunstâncias, gente, abalar a gente faz parte desse corpo. Amém? Então glória a Deus, gente. E para finalizar, gente, eu queria orar por todos que quiserem a oração.